Olá, amigos do canal História Esporte, mais uma vez aqui contando com a ilustre presença do nosso querido Vinícius Chaer. É a quarta vez, né? Ele já pediu música, então agora já estamos num outro estágio, num outro patamar, como diz. Vinícius participou conosco aí falando de Fórmula 1 muitas vezes e de futebol também. Já tivemos aí um vídeo especial acerca do Neymar, né? Da história, do tamanho do Neymar na história do futebol brasileiro. E vamos para um gancho parecido com esse. Porém, vamos tratar de atletas que estão num patamar ainda mais alto, né? Vamos falar de Lionel Messi, do que aconteceu nessa Copa do Mundo última, mas para tentar entender o tamanho exatamente que o Messi começa agora a se desenhar definitivamente. Antes da Copa, né, nós tínhamos o planejamento seguinte: Messi e Cristiano Ronaldo, né, continuar no comparativo, mas acho que é quase que uma unanimidade que essa conversa já não tem mais muito sentido, embora Cristiano seja um monstro histórico. E o outro ponto era de Messi na seleção argentina, seu comparativo com Diego Maradona, que é uma figura absolutamente emblemática como tamanho histórico, personagem único na história do futebol. Então, Vinícius e eu queremos puxar esse gancho, mas não apenas ficar numa comparação, e sim tentar entender essa dimensão que o Messi começa a tomar agora, falando também do nosso Rei Pelé, que nos deixou aí no final do ano passado. Então, Vinícius, passando a bola para você agora, meu querido, agradecendo mais uma vez a tua participação e perguntando, vamos falar dessa Copa, o que significa essa Copa do Messi para a história dele e para a história do futebol moderno, de uma forma geral. Obrigado, meu amigo. Olá, Marcel. Olá, amigos do canal História Esporte. Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu poderia, Marcel, gritar é tetra, tipo Galvão Bueno, mas eu vou deixar essa ideia para lá, né? Melhor não. Mas é um prazer estar aqui pela quarta vez, fazer esse tetra aí com você. Para falar do futebol, a paixão número 1 dos esportes, o grande esporte. E, recentemente, a Copa do Mundo, não vou dizer que coroou o Messi, porque ele já tinha uma coroa há muito tempo, ele já tinha feitos que o colocavam numa estatura inegavelmente imensa na história do futebol. Mas, de fato, ele ganhou uma Copa do Mundo sendo um protagonista. Podemos discutir aqui mais à frente o quanto ele foi protagonista, comparar com outros protagonismos em Copas do Mundo, mas definitivamente foi um passo enorme para a carreira, para a figura dele e para a história do futebol. E a Argentina tem outro monstro sagrado que também ganhou uma Copa do Mundo como protagonista. Esse assunto está rendendo muito e eu acho que hoje vai render com a gente. Se a gente começar a falar do Messi partindo desse ponto, né, a comparação entre Messi e Maradona, eu vou fazer aqui ressalvas como eu já havia feito quando a gente conversou sobre o Neymar. No vídeo sobre o Neymar a gente se questionava, a ideia era compará-lo com os jogadores pós-Pelé. E Marcel e eu conversamos há muito tempo sobre esse tipo de assunto, e o canal uma notável referência desse tipo de discussão na internet, a meu ver, do Brasil, falando de Brasil, e a gente não consegue discutir tamanho sem colocar alguns requisitos, né? Sem posicionar um pouco com mais clareza os critérios do que a gente está falando ao se comparar, de qual escala você está falando, para que a comparação não fique etérea, não fique abstrata demais. Então, para a gente começar a conversar, eu não vou me alongar antes de devolver para você, não, mas eu acho que é importante a gente ter em mente, se não pelo menos a separação binária tradicional, que é maior ou melhor, que é olhar para o tamanho do personagem de um lado e que é olhar para a sua qualidade técnica do outro, no mínimo, se não até olhar para outros meandros que você coloca tão bem, que no inglês eu acho que o termo fica bem apropriado, você acrescenta o biggest, né, que não é nem o greatest, nem o best, mas é o biggest. Enfim, são pelo menos 3 dimensões para serem discutidas. Sem contar que o próprio tamanho do jogador também diz respeito muitas vezes, ou do atleta, melhor dizendo, também diz respeito a muitas coisas que transcendem o próprio esporte. Então, o quanto a gente considera isso, o quanto a gente considera aquilo, e tentar fatiar um pouquinho esse raciocínio, porque dessa forma, não só no cotejo Messi e Maradona, que a gente vai circunscrever aqui, mas para
para comparar com qualquer outro jogador e até com outros esportistas, isso é possível quando a gente fatia um pouquinho melhor esse raciocínio. E coloca os caroços de cada um deles, né? Porque cada um deles pode ter algum carocinho também. Maravilha. Bom, eu acho que para nós começarmos, então, um ponto do Messi que me chama muita atenção e que aí, de fato, eu consigo apenas traçar um paralelo dele com o Pelé, é o fato dele ter muitos gols, como o Romário tinha, como o Cristiano Ronaldo tem, mas ao mesmo tempo ser também um cara que domina o jogo de uma forma absurda. Isso traduzido no número de assistências que ele dá, porque, salvo engano, aí vi uns levantamentos recentes até do IFFHS e outros tantos, que sempre o colocam como eles trazem o playmaker e também o number of assists, né? Então o número cru final da assistência, que via de regra é o passe que originou um gol. E esse passe pode ser um último passe, pode ser uma tabela, ou pode ser um cara que puxou, como ele fez contra a Croácia, né, na semifinal, puxa lá do meio de campo, arrebenta com a defesa, chama o zagueiro para dançar, invade a área, traz mais marcação e aí deixa fatiadinho ali para o outro só completar. Então, a rigor, a assistência, tanto de um centroavantão que fez uma parede, quanto essa do Messi, vão valer a mesma coisa, né? E o playmaker, então o jogador que traz, que puxa, que é o que o Maradona fazia. Então eu vejo uma singularidade no Messi, características muito emblemáticas do Maradona, mas também características de um centroavante. Então ele unir um centroavante e um armador de jogadas e nos dois pontos chegar a níveis muito altos, né? Tanto em quantidade quanto no que a gente vê do jogo acontecendo, é o que me parece colocá-lo realmente num patamar muito distinto. E o Maradona, ele tem muito da nossa lembrança afetiva. Você até, mais do que eu, pôde viver, né, aquela Copa de 86. Eu já mais restrito ao vídeo, então o Maradona, ao qual eu tive acesso, já foi num ocaso de carreira. Mas, naturalmente, estudando e pesquisando, você vê que o cara era um extra classe, um fuori de série, como diz na Itália lá. Porém, me parece que se a gente se restringisse ao futebol, o Messi ele tem um leque, né, muito superior ao do Maradona, mesmo nós fazendo as ressalvas, né, do futebol moderno, de todas as evoluções. É por aí mesmo? Ou como é que você quer trazer outras visões para essa conversa aí? É isso mesmo, Marcelo, você falou com muitíssima propriedade. O Messi é um assombro, essa questão da multivalência dele, se é que pode usar essa palavra, mas o jeito que o cara consegue vir do meio de campo, trabalhar a jogada pelo lado e finalizar é raríssimo. Então, inicialmente, fatiando a comparação do futebol mesmo. A única ressalva que eu costumo colocar para a comparação técnica é duas, na verdade, são duas, uma mais importante que a outra, mas são duas. Uma é a época, é o de sempre, né? Digo que é menos importante, mas não podemos esquecer dela, porque o jogo muda. E nesse ponto, de certa forma, é até muito mais impressionante que o Messi tenha conseguido ser um destaque individual tão grandioso num tempo em que o futebol é muito mais coletivo do que individual. Eu acho que ninguém nega, e acho também talvez que o declínio do futebol brasileiro como um todo é muito explicável por isso. É claro que o talento continua valendo, sendo importante, mas a capacidade de um jogador com seu recurso, com a sua criatividade e inventividade pura e simples, pesa muito menos. Isso é fato. Com o avançar da tática, com o avançar da estratégia, com o avançar da parte física, cada vez mais foi mais difícil para um jogador estragar um jogo. É difícil você ver o jogador que pega uma bola. Esse cara gastou a bola sozinho, levou todo o marcador. Os esquemas foram sendo capazes de anular grandes jogadores. Eu assisti vários grandes jogadores nos últimos 40 anos que fizeram jogos muito apagados. O Romário é um deles. O Romário fez jogos, eu vi o Romário fazer jogos muito apagados, eu vi o Rivaldo fazer jogos muito apagados, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Se a gente recortar os melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho, uma coisa de outro planeta, realmente. Mas eu tenho a lembrança viva de ter visto jogos em que ele conseguiu ser bem anulado por ali. E quando eu falo anulado, apagado é sem nenhum lance importante no jogo, né?
E isso foi muito raro com o Messi. Eu não digo impossível, porque eu não vi todos os jogos do Messi. O Messi tem quase 20 anos que joga quarta e domingo, mas a regularidade dele é impressionante. Num tempo que o futebol é isso tudo, num tempo em que o futebol virou uma máquina de moer a capacidade de um jogador pegar uma bola, pensar e trabalhar uma jogada. Não há espaço, a ocupação de espaço é muito mais agressiva. Isso posto, eu coloco que o Maradona algumas vezes me chama mais atenção pela capacidade de chamar o jogo e tentar resolver jogadas, mas se a gente tirar da equação essa mudança do futebol, a comparação fica injusta, né? O outro ponto que você colocou da bivalência, que é o outro caroço da comparação que não é o da época ou da posição. É difícil a gente comparar qualidade se o objetivo que cada um, ou a função que cada um tem que desempenhar em campo é diferente. Aquela história de se comparar no extremo o lateral direito com o centroavante. Não faz muito sentido, a não ser que se compare por tabela, né, com seus pares. E claro que Maradona e Messi têm posições muito mais semelhantes do que esse exemplo que eu dei, mas também não eram exatamente coincidentes. Eu não sei se você viu, Marcelo, eu queria ter recuperado isso do vídeo e não consegui achar. Foi uma entrevista, isso não foi na ocasião, talvez, eu acho que foi na premiação do Messi, sem ser essa última que ele ganhou de melhor do mundo, na anterior, houve uma reportagem sobre o Messi em que foram procurar um olheiro da Argentina, que por acaso trabalhou com o Maradona e com o Messi bem jovenzinhos, tá? E ele, fã dos dois, e como sempre, claro, perguntado, né, quem era melhor, Messi ou Maradona. E ele foi um dos poucos que eu vi pontuar isso de imediato. A maioria compara mais livremente o Messi e o Maradona como como líberos atacantes, com muita criatividade, mas como líberos atacantes. Ele achava que o Maradona buscava mais a segunda bola do meio. Ele procurava, assim, ao longo da carreira, ele procurou mais, ele era mais um meia do que um atacante, e o Messi um pouco mais um atacante do que um meia, apesar de que isso varia muito com o jogo, com a circunstância, com os times que jogaram. E eu acho que a própria carreira do Maradona também acabou impelindo esse estilo nele. Se a gente comparar, o Messi tem muito mais a trajetória Pelé nesse sentido do que a trajetória Maradona. Não que o Santos fosse um Barcelona de quando o Pelé começou, mas o Santos se tornou um Barcelona com o Pelé, não somente pelo Pelé, ele foi de repente o grande impulsionador daquele timaço do Santos, mas o fato é que o Santos vinha primeiro de um bicampeonato paulista e depois montou um esquadrão na primeira metade dos anos 60, e realmente aquele time funcionava muito bem, inclusive alguns jogos sem o Pelé, continuava sendo aquela máquina de jogar futebol. Assim como o Barcelona também. É difícil saber o que provocou o quê, né? Messi com o Barcelona e Pelé com o Santos. As coisas se retroalimentaram e fizeram história. Mas o fato é que eram times excelentes e que, é lógico que cada um desses protagonistas era a joia da coroa, até mais do que isso. Enquanto que o Maradona, a sua fase que é mais notável é no Napoli da Argentina, que teve sim ao longo desse período dele, talvez por ele, foi aos poucos contratando mais jogadores especiais, exemplo aqui do nosso Careca, ouço da seleção italiana, mas o fato é que o Napoli nunca foi um clube de grande destaque, ou de grande vantagem técnica, nem mesmo dentro do futebol italiano, que era duríssimo na época. Então talvez o Maradona um pouco mais impelido a jogar buscando a bola, como diz esse olheiro lá atrás, buscando a segunda bola e tentando distribuir o jogo. Nesse sentido, eu acho que tem um pequeno descasamento entre o estilo dos dois. Grosso modo, não dá para dizer que o Maradona era só um meia ou que o Maradona tinha mais obrigações defensivas que o Messi, porque isso não é verdade. Então, é sim possível comparar. Então, feitas as duas ressalvas do tempo de cada um, uma ligeira impressão de que o Maradona desequilibrou os jogos de maneira mais vistosa algumas vezes, e em que pese o Maradona ter jogado em times em que ele precisou ser um pouco mais batalhador pela construção da jogada, não dá para negar que a polivalência do Messi é maior, é mais impressionante. E isso você consegue observar como ele vai da direita para a esquerda, para a cara do gol e para o meio, quase com uma impossibilidade física, né? De que forma que esse cara consegue estar trabalhando no mesmo jogo, trabalhando tanta jogada pela intermediária, fazendo tanta coisa incrível. Você descreveu a jogada agora da Copa do Mundo, pela ponta direita, isso aos 35 anos, né? A gente está falando de um Messi agora aos 35 anos, mas ele cansou de fazer isso. Então, um cara que puxa a marcação, que dá assistência, que pensa o jogo e que enfileirou essa quantidade de gols inacreditável, inacreditável.
O Cristiano Ronaldo, por exemplo, é outro goleador implacável, acho que ele segue sendo o maior goleador da UEFA, mas numa média inferior. E vamos lembrar que na segunda metade da carreira o Cristiano foi ali um pouco mais centralizado e adiantado. Não sei se um centroavante, mas muitas vezes fazendo o papel de um centroavante, ou do falso centroavante. Jamais. Então não tem ninguém, né, no futebol contemporâneo que nos últimos 10, 15 anos que a média de gols seja comparável à do Messi. E, portanto, tempo. Né? Um jogador que ao mesmo tempo constrói jogadas. Nesse ponto, o Messi vai buscar até alguma coisa do Pelé, que também tinha um pouco disso. Né? Mas no futebol um pouco mais atrás, e o Pelé também com menos obrigação de criação, mas eu acho que nesse sentido é muito mais impressionante. E um terceiro ponto, que aí não tem a ver só com os obstáculos de comparação entre jogadores, eu acho que é a constância e a durabilidade. São coisas que a gente também tem que colocar na mesa. O jogador de futebol, ele é um atleta, o atleta depende da parte física, da parte mental, da concentração, do quanto se é regular, e é outro ponto que é incrível no Messi. Ele tem, eu disse 20 anos, não cheguei a isso tudo, mas ele tem o quê? 18 temporadas que ele tem uma regularidade em alto nível. Pensar, ele surgiu no Barcelona em 2004 para 2005, novinho, com 17 anos. Em 2005 ele chegou a ser titular na temporada 5-6. Né, com 19 anos, ele se contunde, entra por ali o Giuli, se não me engano, pela ponta direita, mas o Messi já estava atuando por ali. E lá se vão 17, 18 anos de temporadas em altíssimo nível. Um jogador, a exemplo do Rei Pelé também, um jogador que pouco se contundiu, acho que seriamente, acho que jamais ele perdeu 7, 8 meses de futebol por causa de contusão, não houve isso na carreira dele, isso também é uma dádiva para ele, mas o fato é que ele conseguiu manter esse foco, a cabeça de máquina, a cabeça de nunca perder sequer a motivação de correr atrás da bola e botá-la no fundo do gol. Então, em que pese essas dificuldades, a comparação do futebol, do quanto o cara conseguiu ser onipresente dentro de campo, a constância, a durabilidade, tudo isso coloca em vantagem em relação ao Maradona, mas eu acho, eu vou até além, é possível se cotejar nesse sentido o Messi, e não é heresia, até com o Rei Pelé. É realmente muito impressionante que essa carreira agora no final, a gente ainda não está falando do tamanho, da importância, agora acabou sendo coroado com protagonismo e com uma taça de Copa do Mundo erguida, como capitão e craque, mas eu acho que não precisa nem economizar mais adjetivo para o Messi, sem nenhum pudor. Justamente esse ponto é um que eu também me chama muita atenção, pensando em atletas de uma forma geral, né? Eu sou fanático no Roger Federer, que todo mundo acompanha aí, o que ele, de fato ele conseguiu fazer até já beirando os 38, 39 anos ainda jogar finais, né? Você imaginava, poxa, que um cara com aquele talento, com aquela graça, não se repetiria. E, no entanto, a gente vê o Djokovic, um cara que se moldou, se entendeu e está chegando numa fase sendo mais protagonista que o próprio Federer nessa idade, né? Você pega um LeBron James que passou ali o Kareem Abdul-Jabbar, que é uma coisa que para nós parecia totalmente impossível, né? Vamos colocar assim, porque o Kareem, para chegar naqueles 38.387 pontos, jogou até os 42 anos, jogava de pivôzão, né? Dava o ganchinho dele lá e se resguardava fisicamente bastante. E aí você vê esses caras que estão subvertendo a lógica mesmo, né? E o Messi, no comparativo com o LeBron e com o próprio Djoko, ele me parece ser de fato o mais natural dos três, né? Ele parece que você pensa, não, o Cristiano Ronaldo para chegar lá ele precisou trabalhar mais. Muita gente fala isso, né? O Cristiano trabalha, o Messi é talento. Mas de fato é impossível que o cara chegue nesse nível sem trabalhar, sem se esforçar, sem se dedicar, sem se preservar. Mas ele parece que é uma coisa natural mesmo, né? Uma coisa que é um beira pro dom, né? E o Pelé também era isso, né? Tostão, quando comparando Pelé e Messi, ele disse que ele entendia que eram quase iguais, mas que o Pelé tinha um físico maior, né? Portanto, que num 1 contra 1, seja para defender ou para até mesmo roubar uma bola, o Pelé ia ter uma vantagem maior. Ele entendia, ele disse então que o Pelé tem essa vantagem do físico, né? Para o Messi. Messi que é um cara que todo mundo já contou essa história, que era para ser um anãozinho, né? Mas tomou os hormônios, foi lá, aprendeu a jogar bola coladinha, que a gente pensa que é coisa de futsal,
mas ele aprendeu a jogar dessa maneira porque ele justamente ia lá nos potreiros argentinos com jogadores bem maiores e mais fortes do que ele. Ele teve que deixar a bola coladinha no pé para poder enfrentar esses caras. E, repetindo, aos 35 anos, ele ainda guarda a energia para, num dado momento do jogo, precisar usar esse recurso. Ao longo do tempo, desenvolveu a cobrança de falta, e aí o Maradona tem um mérito, porque até 2010, na Copa da África, quando o Maradona é técnico, né, da Argentina, o Messi ele tinha suas cobranças de falta aqui e ali, mas ele não era nem o principal cobrador do Barça. Começa a desenvolver uma forma, e hoje é um dos maiores goleadores de falta da história. Então, também vamos pensar aqui um pouco, enquanto esses personagens do passado, né, eles inspiraram, e isso não é apenas uma questão de eu era fã do fulano, né? E sim quanto que esses caras quebraram de barreiras, aí falando de todos os esportes, para que hoje a gente chegasse num Joker, num Messi, num LeBron, jogar numa forma tão constante, com todas as evoluções físicas, o fato do cara poder imaginar, prever lesões, né? Você falou que o Messi não teve quase lesões, e de fato, me lembro apenas de uma situação, acho que na temporada 13 para 14, que ele fica ali 3 ou 4 meses fora, mas eram lesões de fato menores, né? Na coxa, alguma coisa assim, não teve uma carreira prejudicada. Então, quanto que, vamos falar de evolução do jogo, e quanto que os personagens principais ao longo dessa história foram decisivos, né? Porque isso é uma coisa que para mim me chama muita atenção, né? Quando a gente fala do Ayrton na Fórmula 1, quando a gente fala do tênis, como eu citei, caras que trouxeram coisas que mudou a dinâmica, mudou o pensamento, mudou o propósito a partir dali. Então, a comparação fria, que acho que é isso que você quis trazer, né? Jogava-se assim, joga-se assado. Obteve-se esse número, obteve-se aquele número. Acho que é melhor aqui do que ali. Não dá para ser assim, de fato. Então, vamos falar de quanto o Maradona, o Pelé trouxeram e fizeram coisas que culminaram, de uma certa forma, no Messi nesse nível de excelência hoje, né? Excelente ponto, Marcel. Porque assim como a gente pontuou que a evolução do esporte dificultou o destaque individual e o protagonismo do Messi é espantoso por isso, vamos nos lembrar que o aprendizado em qualquer área do conhecimento do desempenho humano é importantíssimo. Então, aqueles que quebram barreiras, que quebram paradigmas, merecem esse papel de destaque. O Pelé foi esse cara do futebol. Quando eu disse que não é heresia comparar o Messi com o Pelé, porque realmente não é. Daqui para frente vai ser comum, tem muita gente no mundo que compara. Eu ainda prefiro o Pelé, sim, tecnicamente. Eu acho que foi muito espantoso também como o Pelé conseguiu ser superior aos seus adversários. Na época, a reverência já na época que jogava era muito espantosa. A maneira como o Pelé usava a sua outra perna, no caso do Messi é a direita, no caso do Pelé é a esquerda, mas é realmente também muito, muito fora da curva. Concordo com o Tostão, a vantagem física do Messi, do Pelé para o Messi não deve ser tão grande e vistosa, mas ponderando essa diferença de épocas, é assim. O Pelé era um homem um pouco mais alto que o Messi, talvez um pouco mais forte, não tanto, mas na comparação com os tempos, os jogadores hoje têm muito mais altura e mais massa muscular. Então o Pelé tinha essa vantagem física também. E foi outro jogador que inventou muita jogada, rolou na internet, né? O Pelé já fez antes, não é isso? Um vídeo divertido. Nem sempre é tão fiel assim a jogada, claro, mas ele inventou muita coisa. E não só ele, e o Pelé também copiou. O Pelé assistiu o Leônidas da bicicleta na infância, assistiu o Zizinho, e outros assistiram ao Pelé. Mas o Pelé é um marco nesse negócio da inventividade no futebol. E no futebol contemporâneo, além do aprendizado do jogador individualmente, tem todo o aprendizado coletivo também, o que fazer, o que não fazer em campo, a inteligência do jogo, e o jogador inteligente percebe isso, né, ao longo do tempo tem um aprendizado. Se o futebol for ficando mais desafiador por destaque individual, por outro lado, coletivamente, os treinamentos, o que é possível fazer dentro de campo foi tendo fontes de inspiração cada vez maiores. O outro ponto, que também a gente pode trazer como vantagem natural para o tempo mais atual, é a relação chuteira-bola-gramado. Isso favorece muito o desempenho. Pode parecer periférico, mas não é. A possibilidade de colocar efeitos na bola, seja para finalizar, seja para driblar, eu acho que isso faz muita diferença, né?
O jogo coletivo e o gramado ninguém duvida, a troca de passe e tudo mais. Mas mesmo a relação material, bola chuteira, a exemplo das faltas. A gente não via aquele efeito que a gente conseguiu ver a partir dos anos 80 e 90, não conseguimos ver antes disso, mas muito por causa dessa relação bola-chuteira. Ou seja, valoriza muito os artistas do passado, com a bola dura, com a chuteira pesada, conseguir fazer o que fizeram, né? Eu acho que é outro ponto que cabe ressaltar. Então, sem dúvida nenhuma, isso não é demérito para o esportista contemporâneo, mas a gente precisa fazer essa ressalva também pró-passado, essa questão de se quebrar paradigmas, a inventividade, isso dentro do campo e também fora do campo, comportamento, como se posicionar, como treinar, como levar o esporte a sério, o evoluir do profissionalismo, como cada um abordou o profissionalismo na sua época. Acho que são questões importantes para se equilibrar essa balança, cotejar com mais justiça quando se faz uma comparação. Uma questão, né, que justamente, além da bola, chuteira e gramado, o uniforme também, né? As camisas, hoje em dia, desenhadas para, inclusive, colaborar, né? Você viu parecia um sutiã, né, que os jogadores alguns usam, e ali vai medindo o batimento e blá, 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 e já sabe, então, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu falei da questão fisiológica também, de prever lesões, antever situações, né? A gente costuma dizer, para quem estuda Pelé, vamos dizer assim, que o melhor Pelé ninguém viu, porque o melhor Pelé foi de 62, 63. Então a gente foi privado de ver ele naquela Copa do Mundo de 62. A gente viu aquele gol dele contra o México, Deu que aquela amostra, né? O golzinho contra o México foi uma amostra do que um poderia ser o absurdo, Pelé. né? Aquilo lá, né? É. E aí ele já machuca já na sequência com a Tchecoslováquia. E também contra o Milan, né? A final de 63, vai lá no San Siro, ele faz os 2 gols, mas o Santos perde. E aí os 2 jogos no Maracanã que teve, ele não participa, né? Então, Isso. pensando no auge físico, na questão, fomos privados. E aí a gente pode até brincar, né? Que é como eu dizia sobre aquele piloto italiano Achille Varzi, né? Na lápide dele diz assim, né? Que quando Beethoven estava chegando no patamar máximo lá da música, ficou surdo, né? Galileu Galilei, né? Ficou cego, né? Eu não lembro. E o outro teve as mãos aleijado. E ele também, que estava irrompendo a velocidade, acabou encontrando o destino dele. Dá para a gente falar de Senna, dá para falar de tantos casos assim, mas de todo modo, tirando a poesia de lado, quanto o Pelé, de repente, com uma medicina colaborativa, não teria evitado certas lesões e poderia ter performado muito mais tempo ainda, né? A partir de 66 ele tem um certo declínio. A gente está falando ainda de Pelé, mas é um declínio para tudo que ele fez até 65 ali. E aí depois ele se resguarda para fazer aquele Last Dance na Copa de 70. Né? Então, eu gosto de fazer essa transposição sempre ao contrário, porque o pessoal pensa assim, não, assisti um vídeo ali e os marcadores eram mais lentos, né? O cara pega a bola, olha, começa a pensar e toca. Ninguém marcava, etc, etc. Mas por que não faz o contrário, né? Fornece ao Pelé toda essa situação que tem da medicina, etc, etc. hoje. Eu não acho que ele faria 1000 gols hoje. Acho que ele faria, de repente, até mais, né? Claro que não exercendo, de repente, todas as funções. Mas, enfim, é uma conversa que a gente começa a devagar, mas eu gosto de fazer justiça nesse sentido. Por que a gente só traz o antigo para o atual, olhando como se o recurso que ele tivesse fosse somente aquele, né? Isso. Então, é uma coisa que na discussão essa subjetividade acaba não entrando, né? Com certeza. Por isso que é mais um dificultador. A gente não pode dizer que gente que usa muito preconceito, até o esporte do passado precisa ser olhado com muita ressalva por causa desses limites, e não faz as duas mãos, né, que você acabou resumindo muito bem aí. Não tem a menor dúvida que há vantagens e desvantagens. Uma ressalva sobre o Pelé e sobre o futebol que é interessante. A Copa de 70 é a imagem mais notória do Pelé mais maduro. Ou seja, a que mais repete, ela foi a Copa na época não foi transmitida em cores no Brasil, uma curiosidade, ela sempre aparece colorida
mas a primeira Copa colorida foi de 74. Em todo caso, a imagem de 70 já foi sendo mostrada colorida, acho que é a visão mais viva que se tem do Pelé, inclusive, até mais do que o do grande momento dele no Santos nos anos 60. Mas aquela Copa em especial foi jogada no México, na altitude e no calor infernal, como foram as Copas da América do Norte, Central e do Norte. Então, vamos fazer essa ressalva. Alguns jogos pareceram, sim, um pouco mais lentos, mas não era a tônica do futebol. E um outro ponto, é claro que o jogador tinha um pouco mais de espaço, eu coloquei isso aqui no começo do vídeo, pela condição física, pela correria, pela parte muscular, atlética, mas tem o outro lado da violência. A violência era muito mais descambada e livre no passado do que no presente. Sequer, até certa altura, se dava cartão vermelho, por exemplo. As filmagens muito mais restritas. Imagina hoje com o VAR, meu Deus do céu, nem se fala. A arbitragem do jogo muito menos madura em relação a isso. Então, antidoping, não se tinha antidoping. Então, sempre tem que se ver sim, os dois lados, as dificuldades. Você citou a Fórmula 1, o tempo de Aclivaz, algum desses pilotos correria lá naquele cascalho? Ou correria nos anos 50, sabendo que poderiam morrer 3 no final do ano? Isso é uma questão existencial. Imagina você está numa sala de aula e sabe que 3 colegas seus vão morrer até o fim do ano fazendo aquilo ali. Então, não sei. Não sei como é que o Fangio lidaria com um volante de 23 botões ou como o Hamilton jogaria com motor turbo lá no câmbio manual. Não sabemos. Mas a gente tem que olhar para os dois lados. Não dá para diminuir ninguém. É um dificultador da comparação, mas não dá para diminuir ninguém do passado ou só aumentar alguém do presente, sem ter esse olhar um pouco mais amplo, mais holístico do avançar do esporte. O que tem é a comparação de cada um com seus contemporâneos e o quanto aquele cara perenizou, o quanto ele marcou. Isso eu acho importante. Talvez a gente esteja passando por outro tópico, que é o do impacto no futebol, do tamanho, do que acaba transcendendo um pouco, que acaba sendo uma comparação, até, a meu ver, até menos difícil, sobre o quanto cada cara impactou no seu meio, tanto no ofício quanto aquilo que circunscreve mais amplamente o ofício do esportista ou do artista, quem quer que seja. Exato, Vinícius, você falou, inclusive, né, da questão dos cartões vermelhos, né? Só na Copa, acho que de 70, mais ou menos, que ficou, né, definido, porque a Copa de 66, que o Pelé foi caçado como, né, e teve aquele episódio do Hattin, né, da Argentina contra a Inglaterra, que decidiu que ia ter cartão vermelho, então só na reta final do Pelé. Mas falando então das Copas do Mundo, aqui no próprio canal eu fiz 2 vídeos específicos, um sobre as maiores atuações individuais num jogo e maiores atuações num torneio. Eu fiz questão de fazer esses 2 vídeos antes da Copa, né, do Catar. E a atuação individual de um jogo, né, não é spoiler, mas ficamos ali em Maradona, Inglaterra 86 e Zidane, Brasil 2006. E de um torneio, Pelé 70 e Maradona 86. Essa Copa do Messi, assim, e a gente pensar daí na transcendência, né, no significado. Salvo engano, acho que a foto dele com o troféu da Copa se tornou a foto mais vista na história do Instagram, coisa assim. Então, como é que você vê o tamanho da atuação dele? Fala um pouquinho da atuação individual tecnicamente, mas o significado, né? Quanto demorou para ele, quanta pressão que ele tinha, quanta gente de torcedores de tudo quanto é lado acabaram torcendo para que o Messi ganhasse, né? Brasileiros também, foi aquela discussão patriótica, mais gente do futebol. E o que Pelé, e sobretudo Pelé e Maradona, né, significam também por conta das Copas. Marcel, o futebol avançou e o futebol de clubes cresceu demais, sobretudo o futebol europeu. Há quem diga que a Champions League hoje concorre até com a Copa do Mundo, como o torneio mais ambicionado. Tal. A força do dinheiro e onde a mega do futebol virou aquela elite de clubes europeia. Mas a Copa do Mundo, e o próprio crescimento da Eurocopa também, vamos dizer a verdade, os torneios de seleção europeia cresceram muito, mas o fato é que a Copa do Mundo continua sendo a Copa do Mundo. E eu acho que vale destacar do Messi recentemente, é que se por um lado o Messi é tido como um personagem, agora eu vou começar a falar um pouquinho da transcendência, por um lado é tido como um personagem um pouco mais frio, que os próprios argentinos chamavam de peito frio, né? Um negócio assim, né? Que é o peito frio, que quer dizer que não tem, aqui a gente fala o sangue na veia, o Isso. sangue no olho, uma coisa Não desse tipo. sente a camiseta, que eles falam, Não né? sente, exatamente.
E que o Maradona seria o oposto, né? Que é o cara sempre sanguíneo. Mas essa Copa do Messi, vendo ele aos 35 anos, correndo, suando, e o próprio comportamento dele, que chamou a atenção da imprensa no mundo inteiro, até querendo tretar com alguém numa entrevista ali e tal, isso de repente tenha dado um contorno que o Messi até então não tinha tido na carreira, que é da relação emocional com o jogo. E é claro que a Copa do Mundo é o que resta de um certo sentimento nacional no esporte, que tem muito a ver com o esporte. Já houve até o abuso em relação a isso, historicamente, o nacionalismo, a política, o esporte. Mas, independente disso, o futebol de seleção é alguma coisa que guarda, que corre em paralelo da força só da grana e continua valendo ali a nacionalidade. Então, eu acho que de repente, faltava para o Messi esse contorno um pouco mais dramático. E por que tão dramático? Porque demorou muito. A gente acabou de conversar bastante aqui, quase 2 décadas de uma carreira vitoriosa que não tinha tido ainda uma grande conquista com a seleção. O próprio título da Copa América 2021, que de fato é o primeiro título profissional dele com a camisa argentina, também é muito recente, um título muito menor. E a Copa do Mundo continua tendo essa magia. Eu acho que é fundamental, sim, com o tamanho da carreira. E o Messi deu um salto, né? E em relação à atuação dele, ela certamente está no rol, afinal de contas, só do cara ser o protagonista, ser o camisa 10, o capitão, já é uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que um jogador muito renomado chegou numa Copa do Mundo, ele chegou com muita pressão. Havia até a maldição do melhor do mundo, até que sempre chegava lá, o próprio Maradona em 90 perdeu, o Baggio em 94 perdeu, o Ronaldo em 98 a mesma coisa, o Figo em 2002 não conseguiu fazer muita coisa, o Ronaldinho Gaúcho em 2006 naufragou, e por aí afora. O próprio Messi algumas vezes que chegou ao melhor do mundo. Então o cara quando chega com essa estatura, defendendo sua seleção, com jejum de títulos e consegue triunfar, é realmente um feito muito grande, é para se marcar a carreira dele. A atuação individual dele foi, de fato, só por isso, só de corresponder, de fazer gol, de liderar, já é grandiosa e marcante. Eu ainda continuo achando que a gente não viu, obviamente, o melhor Messi, também não dá para dizer isso, assim como o melhor Pelé foi aquele dos anos 60. O Messi poderia ter feito uma Copa daquelas de carregar sozinho, talvez, pela forma que ele estava em 2010 ou 2014, talvez até em 2018. Eu acho que dessa vez a gente não pode esquecer do mérito da seleção argentina. Ela tinha alguns problemas defensivos na preparação, mas conseguiu se estruturar. Outros valorosos jogadores mais jovens que fizeram grande Copa do Mundo. O Di Maria, que foi aquele amuleto, aquele cara importante em momentos decisivos. Aquela final estonteante, a gente vai se lembrar que o gol de empate da França nasce numa bola perdida pelo Messi, que por pouco talvez ele poderia viver um estigma de Baggio aí, mas acabou que deu certo no final. Eu não acho que tenha sido uma atuação individual do nível do Maradona de 86. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o cara que é o grande protagonista da seleção campeã, o grande protagonista da Copa, conseguindo responder um peso enorme que estava no seu ombro depois de muito tempo. Só por isso já é algo muito grandioso e não deixou de ser uma atuação espetacular, mágica. É porque o nível Messi, o nível extraterrestre, o nível Pelé, a gente vai se lembrar do Pelé, alguma temporada ruim do Pelé, que ele faz 50 gols. Essa temporada o Pelé não foi tão bom. O Messi é a mesma coisa. Quer dizer, a gente está no nível que a gente esperasse o espera do Messi é a Copa do Maradona de 86, que ganha, que dribla todo mundo sozinho. Não precisa ser assim, né, para ser grandioso. Então foi sim uma atuação grandiosa, algo que elevou, que mudou o patamar. Eu acho que no recorte futebol, Marcel, e a gente já está martelando isso aqui no vídeo inteiro, no recorte do futebol, do impacto, tecnicamente, com todas as dificuldades que a gente já pontuou, e o impacto no futebol do Messi acho que sem dúvidas nenhuma, é o segundo maior da história do futebol. Eu acho que ele só está abaixo do Pelé. Ele conseguiu, sim, pela constância, pela longevidade, pelos feitos, pelo brilho e pelo desfecho. A gente está falando de desfecho, ele ainda tem aí algum tempo de carreira, certamente, mas não precisa fazer mais absolutamente nada para estar onde ele está, que é o lugar que ele merece. Está ali no Olimpo do futebol. Esse pódio parece que é dele, do Maradona e do Pelé, mas ele conseguiu, de alguma forma, se colocar, fazendo o recorte do futebol, ele conseguiu se colocar com muita tranquilidade. E é tanta semelhança com o Maradona
E quando a gente começa a discutir a carreira, o estilo, a trajetória, acaba vendo muita semelhança com o Pelé. Isso aqui é bastante curioso, reiterando um pouquinho essa comparação aqui. E assim, você colocaria, por exemplo, o Rei Pelé, a Copa de 70. Eu também acho que ele é muito disso, né? Você teve um Gerson extraordinário, um Jairzinho que, não precisa dizer nada, marcou gol em todos os jogos, um Carlos Alberto, né, pujante, que deu bordada quando precisava, que carregava, que fez aquele gol que desfechou. Tinha um gênio, quase um gênio da bola, como o Rivelino, ficando ali escondidinho, né? Fez seus gols, mas o time era tão acima, né, que um Rivelino ficou meio ali, um Tostão também, né? Então, acho que tanto o Messi quanto o Messi no Barcelona, né, se falava muito, né, Xavi, Iniesta. Mas eu sempre faço a seguinte ponderação. Sim, o Messi tinha o Xavi e Iniesta para dar bola para ele, mas ele liderava o campeonato em assistência, né? É um contrassenso, né? O cara é um contrassenso, como o Pelé foi um contrassenso também, porque naquela Copa de 70 ele também deu 4 ou 5 assistências primorosas, né? Então, assim, eu Isso, a acho que... Copa de 70 do Pelé é muito marcante em cima desses lances. E de Uhum, como ele conseguiu ser, sem dúvida nenhuma, o líder técnico, o cara que amedrontava a defesa, mas como ele conseguiu ser mais um daquela máquina maravilhosa. Então, quer dizer, o time de 70 não ficava procurando o Pelé o tempo inteiro. Talvez até a seleção argentina de 22 procurasse mais o Messi do que a de 70 procurava o Pelé. Mas eu acho que é uma boa comparação, são Copas maduras de ambos, em que não precisaram carregar o time, e que eram times que tinham virtudes. É claro que a seleção de 70 numa escala maior, como você ressaltou, momentos diferentes das seleções. Mas eu acho que é uma boa comparação, ou seja, não foi o Pelé que jogou sozinho, nesse entre aspas, que nunca é sozinho, mas também não foi o Messi que jogou sozinho. É uma boa comparação. Uma outra coisa interessante, Marcel, é que o Pelé também muda um pouco o seu estilo de jogo a partir de uma certa altura da carreira, tanto no Santos quanto na seleção brasileira. Um ponto interessante do Messi, você falou em assistências. Ele sempre foi um cara de muita assistência, no Barcelona, na seleção da Argentina. Mas pouquíssimas vezes ele teve mais assistência do que gols, porque é um grande goleador. Se não me engano, na seleção argentina, por uma temporada, ele teve mais assistência que gols. Nessas 18, 19 temporadas com a seleção, em uma delas. E agora, no Paris Saint-Germain, pela primeira vez em 2 anos, ele tem mais assistência que gols. exato. Ou seja, isso é tanto a medida do evoluir da carreira, da parte física, do se poupar, mas também do entender a necessidade do seu time. Que aquilo um pouco eu falava do Maradona. De repente, o gênio, sobretudo, consegue ler isso. Entendeu? De que forma que eu vou ser brilhante, de que forma que eu posso ajudar? Se eu não vou conseguir ser o goleador, eu vou ser improdutivo? Não. Ele acaba procurando outra forma de jogar. O Messi do Paris Saint-Germain, mesmo com 35, 34, 35 anos, é o Messi que, pela primeira vez na carreira, teve mais assistências. É bastante equilibrado. Acho que são 3 ou 4 a mais na última vez que eu olhei. Uhum. Somando já as 2 temporadas, uma temporada e meia, quase duas inteiras, ele teve mais assistência do que gols. Então, isso é um pouco da trajetória, mas é um pouco da leitura do jogador e do seu papel em campo. É muito mais uma virtude até. Se ele vivesse só de gols e não tivesse fazendo tantos gols assim, poderia bater a frustração, da frustração viria um declínio em produtividade. Não, ele simplesmente aumenta proporcionalmente seu número de assistências. Então, é mais um atestado da genialidade. Eu falei, né? Já estamos encerrando, mas eu falei, né, do Cristiano Ronaldo, que de fato, sobretudo a partir ali de 2016, né, que tem aquela situação que ficou muito clara, que num dado domingo o Messi anuncia que está saindo da seleção, que não quer mais saber, porque né, aquele pênalti perdido, e no domingo seguinte o Cristiano machuca no comecinho e vira um técnico e traz Portugal para o primeiro título. E ali ele dá uma virada, uma guinada na carreira, né? Porque até então ele vivia à sombra do Messi essencialmente, ele coletou ali os seus títulos de melhor do mundo, mas nunca ninguém ousava, eu acho que, numa conversa séria. E aí, de 2016 para até 2020, mais ou menos, a coisa meio que se igualou, né? Ficou muito próximo. O Cristiano começou a fazer uma quantidade de gols assim absurda, a ponto de fazer 17, 18 gols numa edição do Champions.
E aí o Messi mais ou menos aqui e ali, e daí saiu o Xavi e Iniesta, então o Messi de repente não é tudo isso, né? Aquele famoso. E aí vem essa virada, né? A seleção da Argentina, como você bem colocou, fruto, mérito também de manter um técnico, né? Um técnico que já conhecia ele, era reserva na seleção de 2006, o Lionel Scaloni. Fruto dos Isso. jogadores pararem de joga a bola no Messi que ele resolve, para passarem a entender como potencializar o futebol dele. Os caras realmente se doando por ele, né? Eu sempre cito o exemplo do Rodrigo De Paul. Chegava alguém junto no Messi ali, o cara, né, dava uma discutida ali, o Rodrigo De Paul atravessava o campo já dando voadora no cara se precisasse, né? O Dibu, o goleiro Martinez, né, se matando pelo Messi, os outros mais jovens, como o Messi acolheu e eles vendo ele, querendo, né? Então é toda uma situação que culminou, né? Coroou uma história que, como você disse, poderia ter sido 2010, poderia ter sido 2014. Me lembro que na Copa 2014 eu comecei a falar antes da Copa, não, faltam X dias para a Argentina ser campeã, né? E colocava todo dia lá. Acabou que perdeu no segundo tempo da prorrogação, um gol do Mário Götze, que hoje joga no Eintracht Frankfurt, é um jogador já Isso. apagado aí na história, mas, né? Aham. Então, eu acho que também o futebol, como eles gostam de dizer, os deuses do esporte fizeram por onde, né? Para deixar as coisas por linhas tortas, mas Com bem certeza. equilibradas, né? Tem uma arquitetura misteriosa na história dos esportes aí, que depois só a gente fica sabendo, só depois quando vai analisar no canal História Esporte, anos depois, a gente, a gente vai entender essas linhas tortas, mas isso é fato. A parte coletiva continua precedendo a individual, né? Da parte coletiva é que nasce o individual, sobretudo no futebol contemporâneo. Então, o Messi é mais uma evidência disso, que aí sim vem o brilho, em seguida, quando você tem a base coletiva, em seguida aparece o brilho, e não resta a menor dúvida. Para fechar, eu quero que você me diga se você concorda com uma frase que eu li, acho que foi o jornalista André Rocha que disse há algum tempo atrás. Pelé foi o maior atleta na era dos jogadores. Messi é o maior jogador na era dos atletas de futebol. Concorda? Eu não tinha ouvido essa frase, não, mas é muito isso daí. Gostei muito gostei muito da definição. Eu quero só pontuar uma coisinha. A gente tem também, a gente observa, a gente não falou tanto aqui do impacto, né? Eu tenho alguns exemplos em relação à longevidade e o impacto dos jogadores. Por que que o Maradona, com tanto a menos que o Messi dentro de campo, ainda assim é colocado, às vezes, na mesma estatura? Né, ou por muita gente, porque essa discussão, a gente está fazendo essa discussão aqui, outras pessoas fazem, né? Eu quero voltar com dois exemplos aqui no tempo. Um deles em relação à longevidade, né, e a consistência. Se a gente comparar o Toninho Cerezo e o Falcão, a gente vai se lembrar, acho que eu até já te falei disso, a gente vai se lembrar, fazer um pente fino na carreira, que o auge de um foi mais ou menos metade do outro, ou seja, o Cerezo jogou mais de 15 anos no auge e o Falcão um pouco menos de 10 anos no seu auge. Mas eu acho que hoje o Falcão dá para ser considerado um jogador mais lembrado, mais aclamado, né? Ambos foram jogadores importantes para a seleção, de mesma posição, foram importantes no futebol italiano. O Falcão num tempo menor, mas de alguma forma o Falcão marcou mais do que o Cerezo, talvez pelo modo como tratava a bola, ou por outros acontecimentos da carreira. Da mesma forma, o Sócrates e o Raí. O Raí teve uma carreira mais consistente que o irmão, tinha a parte física mais desenvolvida, mais profissional, mais focado, não enfrentou os problemas físicos e de alguma dificuldade com o profissionalismo que o Sócrates, e talvez tenha jogado, rompido a barreira dos 10 anos, ele teve uma má fase na transição para a França, mas recuperou esse futebol lá na Europa, nos anos 90, enquanto que o Sócrates não fez o mesmo na Europa, declinou, etc. Ainda assim, o Sócrates é lembrado como um jogador maior. Tem algumas coisas no esporte, no futebol, que não são muito explicáveis, num caso e no outro. Num caso, talvez mais pelo modo como tratavam a bola, ou seja, a magia, o toque diferenciado, a inventividade, a capacidade, e por outro, quanto aquele personagem tocou o seu povo, a sua torcida, às vezes a torcida de um clube, às vezes é morador do seu país ou da cidade do clube a que pertenceu, né? Então, eu acho que o Maradona merece um reconhecimento justo como personagem,
por causa disso. Ele ficou na retina de muitos pelo modo como jogou, não interessa se 4, 5 anos tenha sido o auge dele, mas de alguma forma ele foi muito marcante. A relação dele com o povo argentino e sul-americano, e também com o povo lá de Nápoles, que é uma região pobre da Itália, tá? Isso tudo pesa no esporte, pesa na cultura, pesa no esporte. Eu não acho que é nenhum absurdo a gente colocar no panteão dos gigantes ou colocá-los como figura, né, num nível razoavelmente paralelo. Só queria fazer essas ressalvas porque eu acho que não é tão simples assim a gente comparar biografias, na verdade. Maradona, com toda a sua complexidade, é claro que eu posso estar aqui, tá incorrendo num deslize emocional, até numa memória afetiva, porque eu acompanhei o Maradona, 86 foi a minha primeira Copa. Eu cresci ouvindo meus pais e meus tios falando de jogadores do passado que eram intocáveis, o Pelé é o maior deles, e eu tive a sensação de estar vendo no Maradona esse cara, um cara desses, né? Isso ficou muito vivo na minha memória. E a morte do Maradona mostrou um pouco isso. Eu acho que a repercussão da morte do Maradona mundialmente foi quase comparável à do Pelé, tirando, obviamente, o alcance que o Pelé teve nos Estados Unidos, que é muito curioso e muito engraçado. Mas o Maradona foi assunto em todo lugar do mundo, mesmo tendo sido um jogador problemático, um jogador com dificuldades físicas, uma vida conturbada e com auge mais curto. Mas eu acho que são evidências de que quando a gente fala de tamanho, de grandeza, a discussão fica maior. Né? Mas no recorte de futebol, realmente ficou muito desproporcional. Os feitos do Messi dentro de campo, tentando separar um pouco a discussão, os feitos do Messi dentro de campo o credenciam, colocam ali na disputa com o Pelé pelo trono, ainda abaixo do rei, mas ele conseguiu superar o seu contemporâneo nesse aspecto. Só quis fazer essa ressalva porque eu acho que é importante a gente falar disso também, que não é por acaso que algumas figuras ficam no coração, na mente, na retina de quem ama o esporte. Fazendo o nosso paralelo com a Fórmula 1, né? Hamilton e Schumacher com 7 títulos e tantas coisas não superaram, né, na lembrança, no coração dos jovens e do que seja a memória do Senna, né? Então é isso aí, realmente tem essa parte intangível do esporte. E eu acredito que o Messi, né, numa proporção menor, mas ele também conseguiu isso, né? Porque as pessoas torcendo para ele, né? Como citei a questão de que no Brasil virou uma discussão, né? Quase que um caso assim de psicanálise, mas a gente do futebol, gente antiga do futebol, dizendo que torceria pela Argentina por conta do Messi e tal. Então, acho que ele sentou definitivamente nessa mesa dos deuses do esporte, vamos colocar assim, né? E, de fato, o Maradona está junto com eles ali, esses 3 caras. A gente pode citar outros, mas acho que, como somando tudo, são realmente os 3. Beleza, meu É isso irmão? aí. Mais uma vez, muito obrigado e teremos outras futuramente. Abração, Já viu? que fui, tetra, eu vou esperar o penta. Vou esperar o penta com Com paciência. certeza. Com certeza vai ser pena. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço para você, um abraço a todos os acompanhantes do canal. Obrigado. Valeu.